O árbitro de Deus, para você não errar na decisão. Pastor Jonatas Lobo, Ministério Semeio. Entretanto, a verdade é que Deus fala, ora de uma maneira, ora de outra. Jó capítulo 33, versículo 14. Deus fala, nós é que não prestamos atenção. Deus fala com você todos os dias e de muitas maneiras diferentes, e até mesmo sem usar palavras. Você só precisa aprender a ouvir e discernir. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Salmos 19, verso 3. O que as pessoas mais querem aprender é ouvir a voz de Deus. E por ser tão simples o ouvir Deus falar, muitas vezes a sua voz passa desapercebida aos nossos ouvidos espirituais. Antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Deus é criativo, Ele não cai na rotina. Ele fala de diferentes maneiras o dia inteiro. Deus está sempre se comunicando conosco. Ele quer fazer parte da nossa vida. Deus deseja te dar direção, te ensinar, te dar livramento e te revelar os segredos do reino. Mas para isso precisamos saber ouvir, ou pelo menos parar para ouvir Deus falar. Muitas vezes o problema não está nem na dificuldade de ouvir, e sim na capacidade de parar tudo para ouvir e discernir sua voz. Existe algo que fazemos que nos impede de receber mais de Deus, que é o nosso muito falar. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, e tu estás sobre a terra. Assim, sejam poucas as tuas palavras. Eclesiastes capítulo 5, versículo 2. Quando entramos na presença de Deus, devemos estar mais inclinados a ouvi-lo do que a falar com Ele. Geralmente oramos, temos nosso momento diante de Deus, porém, quando acabamos de falar e pedir tudo o que desejamos, saímos da presença de Deus sem ter ouvido uma palavra sequer da boca dele. Quando Deus libera sobre nós uma palavra, única que seja, o ambiente muda, a atmosfera se transforma, a glória se manifesta, milagres acontecem, nossa fé vai às alturas. Deus transforma decretos de morte em vida, a tristeza se torna alegria. A palavra rema de Deus muda o nosso destino, garante o nosso futuro. Existem 2 níveis da palavra de Deus, a palavra Logos e a palavra Rema. Logos é a palavra escrita, é a Bíblia. Rema é a palavra revelada, é o que Deus fala ao seu coração, é tudo aquilo que Ele comunica ao seu espírito. Ele, porém, respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Tudo o que precisamos para ter uma vida abundante é ouvir o rema de Deus para cada dia da nossa vida. Vou lhe mostrar na palavra o quão importante é receber uma palavra da boca de Deus. Certa vez Pedro tinha trabalhado a noite inteira, mas sem alcançar resultado algum, nada de peixes naquela noite. Pedro era um pescador experiente, tinha uma empresa de pesca profissional. Então Jesus chega pela manhã e pede seu barco emprestado, e começa a ensinar a multidão de dentro do barco. Jesus ensinou a palavra Logos. Terminando o sermão, Jesus se volta para Pedro, que já estava guardando as redes, e libera uma palavra rema. Pedro, vá até alto mar e lance as redes. Olha o que Pedro responde. E respondendo Simão, disse-lhe, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Lucas capítulo 5, versículo 5. Pela fé, Pedro foi ao mar alto, e debaixo de uma palavra rema de Jesus, ele lançou as redes, e o resultado foi sobrenatural. As redes se rompiam de tantos peixes. Foi necessário chamar os barcos que estavam à beira da praia, pois o barco de Pedro já não suportava tantos peixes. A palavra rema de Deus libera a unção de rompimento sobre as nossas vidas.
Tudo aquilo que tentamos conquistar com nossas próprias forças e conhecimento e não conseguimos, é liberado sobre nós, sem sequer nos esforçarmos para conseguirmos. Os maiores milagres sempre acontecem após recebermos esse nível de palavra de Deus. O homem vive o sobrenatural de Deus quando se alimenta daquilo que sai da sua boca. Vejamos outro exemplo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Mateus capítulo 8, versículo 8. A fé desse centurião romano deixou Jesus maravilhado. Ele teve tanta fé que pediu apenas uma palavra e nada mais. Jesus então liberou uma palavra rema sobre a vida dele. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora o seu servo foi curado. Mateus capítulo 8, versículo 13. Sempre que pedirmos, Deus falará conosco. Ele sempre responde. Nossa oração toda manhã deve ser pedindo uma palavra nível rema para o nosso dia. Então os milagres acontecerão todos os dias. A voz de Deus pode ser ouvida, pode ser vista e pode ser discernida. A voz de Deus é manifesta através de testemunho interior, pela boca dos profetas, pastores, apóstolos, homens de Deus, através de um louvor. A voz audível de Deus, ouvidos espirituais abertos. A voz visível se manifesta através de sonhos proféticos, visões com olhos espirituais abertos, palavra de conhecimento, como imagens mentais e através da natureza. A voz de Deus pode ser discernida através de sinais no corpo, como calor, frio, formigamento, pontadas de dor ou pequenos espasmos musculares, sentimentos e emoções, impressões e intuições proféticas e paz no espírito. Particularmente, ouço Deus muitas vezes através do testemunho interior. A sua voz fala ao meu espírito. Como é isso? Vou lhe explicar. Sabe a sua voz do pensamento? É quase a mesma coisa. É muito parecido. Por isso, às vezes, podemos confundi-la. É necessário treinarmos bem os nossos ouvidos espirituais para não escutarmos a voz da consciência, que é a alma, achando que é a voz de Deus. Quando começamos a aprender a ouvir o Espírito Santo falando ao nosso espírito, a voz dele sempre será mais baixa do que a voz do nosso pensamento. Por isso é necessário prestarmos bastante atenção aos detalhes. Conforme você vai se tornando íntimo da voz de Deus, o volume dessa voz interior se torna mais alta do que a voz do seu pensamento, que tem sempre o mesmo volume. Você pode treinar a ouvir a voz de Deus perguntando coisas durante o dia todo. Ele sempre responde. Basta que você tenha paciência para ouvir, pois no começo a voz demora a responder devido à nossa falta de prática. Mas com o passar do tempo, a resposta será tão imediata como você nem imagina. Porém, quando você deixa de praticar, de ouvir a voz de Deus, o volume vai diminuindo novamente. A intimidade pode ser perdida. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. Existe outra maneira mais simples ainda de ouvir Deus falar. E é exatamente essa maneira que quero aprofundar nesse e-book. A paz de espírito. Essa é a maneira mais comum que Deus usa para falar e dar direções aos seus filhos. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. O fato de você ficar inquieto sem motivo aparente é um sinal vindo de Deus de que algo está errado naquele exato momento. É Deus falando a você para ir orar, pois algo está acontecendo no mundo espiritual naquele momento e você precisa se proteger. Quando tudo está normal, estamos nos sentindo bem e de repente ficamos inquietos, começamos a andar de um lado para o outro e às vezes, quando temos uma garrafa de café por perto,
Acabamos tomando litros de café para tentar amenizar a inquietação e a ansiedade, mas sem resultado algum. Então perceba que é Deus nos chamando para orar. O versículo é bem claro: não devemos permanecer inquietos. Devemos orar e fazer com que nossas orações sejam conhecidas diante de Deus. Só então a paz de Cristo guardará o nosso coração e os nossos pensamentos. Todas as vezes que esse tipo de inquietação surgir, devemos orar até que a paz retorne, pois a paz é o sinal de Deus de que tudo foi resolvido, que o livramento chegou, que a resposta da oração já foi enviada, que a vitória já nos foi garantida. Muitas vezes, Deus gera em nós sentimentos que, francamente, não teríamos motivos para sentir no momento. Isso é Deus querendo revelar algo específico, ou até mesmo alguém específico para que oremos e intercedamos. Vou lhes dar um exemplo. Às vezes você está concentrado fazendo algo e do nada vem a imagem ou o nome de alguém na sua mente. Você não tinha nenhum motivo para pensar naquela pessoa. Isso é claramente Deus te dizendo para orar e interceder por essa pessoa que brilhou como um flash de pensamento em sua mente. Nunca negligencie isso, pois Deus poderá cobrá-lo. Deus pode gerar sentimentos de tristeza, angústia, solidão, incerteza, ansiedade e até mesmo medo, para nos mostrar que alguém que conhecemos está sentindo a mesma coisa e precisa de oração. Todas as vezes que você sentir algo que não deveria sentir, é Deus querendo te revelar alguém que precisa de ajuda. Nesses casos, devemos perguntar ao Senhor por qual pessoa devemos orar. Certamente Ele nos mostrará. Quando obedecemos, oramos e intercedemos por essa pessoa, a paz voltará e todo sentimento ruim desaparecerá repentinamente. Outras vezes, Deus pode até acordá-lo de madrugada e lhe tirar o sono, para que você ore por alguém de sua família, sua igreja, seus amigos ou até mesmo por seu trabalho. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Sempre que você perde a paz no espírito, Deus está querendo lhe revelar algo que está errado, que está fora do lugar, fora de direção e propósito. Jesus nos prometeu uma paz que o mundo não pode dar, uma paz que excede todo entendimento. Por esse motivo, quando a perdemos, é porque Deus nos ama. Por isso Ele a retira de sobre nós por um curto espaço de tempo, para discernirmos que algo está errado, tanto no mundo espiritual quanto no físico. Geralmente, quando o diabo está prestes a nos atacar ou tentar, Deus pesa o nosso coração. Sempre que uma armadilha ou laço estiver sendo preparados contra nós, o Espírito Santo irá nos alertar, tirando a nossa paz de espírito. Esteja sempre atento a isso. Quando tudo estiver bem, ore. Quando não estiver, ore mais ainda. O árbitro é o responsável por fazer as regras serem cumpridas. É aquele que decide quando o jogo deve parar por causa de algo que está errado ou ilegal. A paz de Cristo deve ser o árbitro de nossas decisões, desde a mais simples até as mais complicadas e decisivas. O hoje é resultado das suas decisões de ontem. O amanhã será resultado das suas decisões de hoje. Decisões são coisa séria. Uma decisão errada pode nos custar muitas perdas e prejuízos. Um investimento errado pode nos levar à falência ou a muitas dificuldades financeiras. A aquisição de um bem ou imóvel, ou até mesmo a venda deles na hora errada, pode nos custar caro mais à frente. Deus não se limita ao tempo e espaço. Ele já está no futuro, sabe a hora certa para investirmos e a hora certa para pouparmos. Deus mostrou em sonhos a Faraó que durante 7 anos haveria uma colheita abundante e ele deveria guardar uma parte, pois após esses 7 anos de fartura viriam anos de crise. Faraó obedeceu à voz de Deus, poupou, e no tempo de crise enriqueceu e seu reino se tornou a potência mundial daquela época. Sempre, antes de tomar qualquer decisão, ore e busque a resposta em Deus. Ele vai te guiar através da paz de espírito.
Se Ele lhe der paz, siga em frente. Isso é um sinal que a mão de Deus está sobre você para lhe abençoar e te fazer prosperar. Porém, se existe dúvida no coração, ore mais. E se a paz não vier, não feche o negócio, não compre, não venda, não faça aquilo que estava prestes a fazer. A paz de espírito é que deve ditar as regras. Essa paz é quem deve guiar as nossas decisões. Sempre que preciso tomar alguma decisão, oro pedindo a confirmação através da paz no coração. Quando aprendemos a nos mover debaixo da palavra de Deus e de sua paz, nossa vida é levada a outro nível de bênçãos. As melhores bênçãos dos céus e as melhores bênçãos da terra nos alcançam. E a bênção de Deus, que enriquece sem acrescentar dores, desce sobre a nossa casa, família e ministérios. Se não houver rema de Deus e não houver a paz de espírito, não faça nada. Saiba esperar em Deus. Ele lhe revelará o momento certo de agir. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um cântico novo na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Salmos 40, versos 1 ao 3. E que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo, e sejam agradecidos. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Muitas vezes, quando buscamos a direção em Deus, esperamos que Ele use alguém para falar conosco, ou até mesmo que Ele fale sobrenaturalmente com uma voz de trovão e relâmpagos. Porém, a maneira que Deus escolheu é mais simples, e por isso muitas vezes passa desapercebido por todos nós. Deus fala uma, duas vezes, mas somos nós quem não damos a devida atenção ao que Ele está querendo nos dizer e nos mostrar. A partir de hoje, comece a valorizar mais a voz de Deus através da paz de espírito. Essa maneira simples de Deus falar conosco é infalível. Muitas vezes a negligenciamos e quando percebemos nos pegamos dizendo: eu sabia que não devia ter tomado essa decisão. Agora eu pergunto, como você sabia? Deus havia lhe falado através da paz ou do peso no coração? Estou enganado? Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Provérbios capítulo 16, versículo 2. É certo que existirão momentos de decisão, que aos olhos humanos o caminho parece estar certo, a decisão parece ser a melhor a ser tomada. Porém, se o seu coração ficar pesado, é a paz de Cristo exercendo o seu papel de árbitro das suas decisões. Muitas vezes algo vai nos encher os olhos como algo bom, como um negócio imperdível, como uma chance de ouro. Porém, se Deus pesar o nosso espírito, é melhor permanecermos onde estamos. Deus sabe tudo. Ele conhece as intenções dos corações. Deixe o árbitro de Cristo te dirigir em suas decisões cotidianas e muito mais nas decisões que dizem respeito a toda a sua família, para que essa não venha sofrer por sua falta de discernimento da voz de Deus em seu espírito, através da paz no coração. Deus já tem falado com você todos os dias. Comece a dar mais atenção à voz dele e a sua vida será diferente. Uma unção de rompimento virá sobre a sua vida, e tudo aquilo que você não conquistou em anos de luta, Deus conquistará por você em um curto espaço de tempo. Uma palavra rema, unida com a paz de espírito, é tudo o que você precisa para tomar as suas decisões e viver uma vida no sobrenatural de Deus durante todos os dias da sua vida. Deixe a paz de Cristo ser o árbitro da sua vida. Ministério Semeiam, Pastor Jonatas Lobo. E-book: O Árbitro de Deus, para você não errar na decisão.